Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do nono ano. Vamos falar, né, sobre a semana 5 do PET 2. Não sei se vocês já observaram, mas o PET 2 ele traz muitos conteúdos, né, nesse trimestre. Né? Nas 4 primeiras semanas ele ficou, de certa forma, enrolando, né, com o período da Primeira República. Na semana 5 e 6 ele avança muito, né? Tem muito conteúdo concentrado para essas 2 semanas. Seguinte, ele fala sobre o imperialismo, ele fala sobre a Primeira Grande Guerra Mundial, a ascensão dos regimes totalitários, o fascismo e o nazismo, além da Revolução Russa. Nesse vídeo, nós vamos falar especificamente, né, da Primeira Grande Guerra Mundial, um pouco, bem brevemente, do imperialismo, da Primeira Grande Guerra Mundial e da Revolução Russa. Vou deixar, né, no material do Google Sala de Aula um vídeo especificamente, né, sobre a ascensão dos regimes totalitários, né, o regime fascista, né, o regime nazista. Um vídeo, né, do YouTube mesmo. E na semana que vem eu vou retomar esse conteúdo, né, desculpa, da ascensão dos regimes totalitários. Vou dar sequência finalizando com a crise, né, de 1929, a Grande Depressão, né, que é exatamente o período entre guerras. E aí a Segunda Guerra Mundial, a gente não vai falar disso, porque não dá tempo. Né? O PET volume 3, né, ele provavelmente vai abordar esse assunto e aí a gente fala dele. Então, como é muito conteúdo, eu vou ser rápido aqui, de certa forma, para contemplar pelo menos parte do conteúdo que está sendo solicitado nessa semana. O conteúdo, né, que eu vou falar inicialmente, né, é o período do imperialismo. Seguinte, o final do século XIX, meados, na segunda metade do século XIX, é chamado de a Bela Época. É um contexto em que os países europeus eles viviam um momento de euforia, um momento assim de acreditar na ciência, acreditar que o progresso tecnológico humano não teria fim. Nesse contexto da segunda metade do século XIX, também ocorre um processo de chamado reconfiguração do sistema capitalista, que a gente nomeia, né, de imperialismo ou neocolonialismo. A partir da segunda metade do século XIX, os países europeus eles começam a procurar mais matérias-primas nos países africanos, nos países asiáticos e também, de certa forma, né, na Ásia. Né? Na Ásia, especialmente na África, vai começar de certa forma, uma corrida, né, para roubar essa palavra, né, roubar as riquezas que os países africanos e asiáticos tinham. Para isso, eles vão utilizar de uma justificativa, que é a justificativa do racismo. Os países europeus, os países centrais da Europa, né, do sistema capitalista, França, Alemanha, Inglaterra, Portugal e Espanha não fazem parte desse contexto, né, porque eles são pioneiros lá no processo das grandes navegações. Nesse contexto do final do século XIX, quem são os países centrais, né, do sistema capitalista nesse contexto do imperialismo ou neocolonialismo? A gente pode falar Alemanha, França, Inglaterra, e a gente tem também outros países que começaram de certa forma, a acelerar o seu desenvolvimento industrial e econômico, e também vão fazer parte, né, vão compor o grupo de países centrais do capitalismo que vão correr atrás de matérias-primas. Né? Destaca-se aí, né, o Japão, os Estados Unidos. Então, nesse contexto, né, de meados, né, da segunda metade do século XIX, a partir de 1850, né, com essa justificativa de levar esse modelo civilizatório europeu, né, a industrialização, o cristianismo, eles vão utilizar das teorias raciais. Nesse contexto, para quem não sabe, é nesse contexto que se criam as teorias raciais. É nesse contexto que se cria a teoria de que existem grupos humanos inferiores e grupos humanos superiores. E são os europeus que vão criar essas teorias para justificar o fato, né, deles irem até o continente africano e literalmente roubarem as riquezas, explorarem o povo africano, escravizarem os povos africanos. Então, isso tudo está dentro do contexto do que a gente chama de imperialismo ou neocolonialismo. A partir de 1850, no contexto europeu, existe um momento de
de euforia, de crença significativa no progresso, eles precisam de matérias-primas, né, para alavancar a sua industrialização, e eles vão fazer isso criando essas teorias raciais de que existem grupos humanos superiores e inferiores. Eles, europeus, né, segundo as teorias racistas, eram superiores, então eles tinham a missão de civilizar, de, entre aspas, né, cuidar dos povos considerados inferiores. Só que esse cuidado, na verdade, é pura e simplesmente o roubo das riquezas desses países africanos. Então, brevemente, esse é o imperialismo. Conforme eu disse para vocês, existem disputas entre os países centrais do sistema capitalista naquele momento. A Inglaterra, né, é o país mais desenvolvido, é até então, né, a principal potência econômica do sistema capitalista, mas França e Alemanha, especialmente, vinham, de certa forma, disputando essa hegemonia com a Inglaterra. E além de França e Alemanha, Estados Unidos e Japão vão entrar nesse cenário também, vão compor esse cenário. E todos esses países centrais do sistema capitalista queriam se apropriar das riquezas da África e da Ásia. Então, essa disputa por riquezas, essa disputa por matérias-primas, de certa forma, fez com que, né, esses próprios países entrassem em conflito, que vai resultar na Primeira Grande Guerra Mundial, que é de 1914 a 1918. O que a gente pode apontar aí como causas da Primeira Grande Guerra Mundial? Primeiro, que eu acabei de falar, né, essa disputa entre os países centrais do sistema capitalista, o revanchismo francês. A França tinha perdido, né, uma guerra, né, para a Prússia em 1870. A Prússia vai dar origem à Alemanha. Então existia o chamado revanchismo francês. A França tinha perdido uma guerra anteriormente e ficava com aquele sentimento e desejo de vingança com a Alemanha, né, que era até 1850, né, 1870 era a Prússia. Esse contexto de possível guerra fez com que os países europeus formassem o chamado sistema de alianças. O que é isso? Eles percebendo que a guerra possivelmente iria ocorrer, eles vão formar alianças entre os países, né, para que caso ocorresse alguma guerra, eles tivessem apoio, né, desses países que eles estavam fazendo alianças. Vão se formar, né, se formaram dois grandes blocos antes da eclosão da Primeira Grande Guerra Mundial: a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança, né, ela vai ser formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Já a Tríplice Entente, ela vai ser formada pela França, Rússia e a Inglaterra, a Grã-Bretanha. Além desse sistema de alianças, uma outra causa chama bastante atenção na eclosão, né, da Primeira Grande Guerra Mundial, que é o chamado nacionalismo. Os países europeus, eles tinham se formado, né, o seu território há pouco tempo, e alguns desses países queriam, de certa forma, incorporar outros países para formar grandes nações, grandes países. Nesse contexto se destaca aí a questão do nacionalismo, né, do pan-eslavismo, e a questão da Sérvia, que elas queriam, né, formar impérios, né, países maiores do que eles eram anteriormente. Então, essas questões, todas elas, né, estavam postas antes da eclosão do conflito. A eclosão, né, o início do conflito, vai se dar em função do assassinato do Francisco Ferdinando, né, que era herdeiro, né, do Império Austro-Húngaro. E esse assassinato foi realizado, né, por um grupo sérvio, né, chamado Mão Negra. Então, dois grupos, dois países, duas nações que estavam já em conflitos, ocorre, né, a gente pode chamar de atentado terrorista, né, contra o herdeiro do trono, e isso vai ser o estopim, né, o último motivo para a eclosão da Primeira Grande Guerra Mundial. A Primeira Grande Guerra, né, ela toma proporções mundiais em função do chamado, né, do sistema de alianças, né, com os países, né, todos eles tinham parcerias, né, alianças com outros países. O fato de a Sérvia e o Império Austro-Húngaro, né, entrar em guerra fez com que
os países, né, que compunham a Tríplice Aliança e a Tríplice Entende se envolvessem no conflito. E é a partir daí que tem, né, a Primeira Grande Guerra Mundial. Seguinte, a Primeira Grande Guerra ela dura, né, de 1914 até 1918, e ela é subdividida, né? A gente divide ela em 3 fases para ficar mais fácil a compreensão das pessoas. A primeira fase ela é chamada de movimentação das tropas, né? Esse período que vai de 1914 até 1915, as tropas elas se movimentaram para os locais de batalha. Esses 2 primeiros anos ele vai ser marcado por isso, a guerra de movimentação. As tropas estão se deslocando, né, para onde ocorreriam as principais batalhas. A principal batalha aí vai ser na Batalha do Marne, né, que forçou o recuo das tropas alemãs, né? A Alemanha, tanto na Primeira Grande Guerra Mundial como na Segunda, ela vai, de certa forma, ter 2 grandes frentes de batalhas. A frente ocidental, especialmente contra a França, a Inglaterra e depois os Estados Unidos, e a frente oriental, lutando especialmente com a Rússia. Então, essa primeira fase é marcada pela movimentação das tropas. Já a segunda fase da Primeira Grande Guerra Mundial, ela é caracterizada, ela é definida como guerra suja de trincheiras. O que é isso? Trincheira, de certa forma, é uma grande vala, um grande buraco, onde as tropas utilizavam, né, para se esconder e atacar os seus inimigos, né? Essa guerra de trincheira foi uma das posições onde cada exército procurava vencer o exército opositor pelo desgaste. Essa guerra é uma guerra estática. Diferentemente da primeira fase, né, onde as tropas se movimentam, nessa segunda fase, né, que vai ser a maior fase, as tropas estão estacionadas, elas estão paradas nos locais de batalha, nessas trincheiras. Nessas trincheiras era um horror. Cadáveres amontoados, sujeira, ratos, enfim. Essa guerra, por isso que ela é chamada de guerra suja de trincheiras, em função dos soldados se concentrarem nessas trincheiras e dessas trincheiras serem locais horrorosos, né, para qualquer ser humano viver. Então, 2 batalhas vão ilustrar essa fase, a Batalha de Somme e a Batalha de Verdun. Essas vão ser as principais batalhas, mas marcadas pela estática, né, pela paralisação dos exércitos nessas trincheiras. E tem um fator muito importante, né, no final dessa segunda fase, que vai ser a saída, né, da Rússia da guerra e a entrada dos Estados Unidos. Esses 2 acontecimentos, né, vão definir os rumos da Primeira Grande Guerra Mundial. A Rússia, né, eu vou falar ainda nesse vídeo, começa, né, o processo revolucionário russo em 1917, e os Estados Unidos vão apoiar a Tríplice Aliança em função das ligações, né, que os Estados Unidos comercialmente tinham com esses países. Então, a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia vão marcar o final da segunda fase e vão definir os rumos da Primeira Grande Guerra. Nós veremos, né, mais para frente que, novamente, a entrada dos Estados Unidos, a saída Estados Unidos e Rússia, né, terem se mobilizado, né, para a guerra, vai ser um diferenciador também na Segunda Grande Guerra, na Segunda Grande Guerra Mundial. Nessa terceira fase da Primeira Grande Guerra Mundial, né, a última fase, volta a ocorrer movimentos, os exércitos começam a se mover em função das vitórias, né, que alguns grupos tiveram. Nessa primeira Grande Guerra Mundial que utiliza-se alguns instrumentos, né, que são muito conhecidos hoje, né? Canhão de guerra, metralhadora, todos esses utensílios, vamos colocar dessa forma, são utilizados na Primeira Grande Guerra Mundial. O avião também, né, ele já existia, mas ele vai ser colocado, né, a serviço bélico militar nessa Primeira Grande Guerra. Tem várias curiosidades sobre a Primeira Grande Guerra, mas não vai dar tempo para falar tudo nesse vídeo. Seguinte, após uma rebelião, né, contra a guerra, acompanhada de uma greve geral, o Kaiser Guilherme II abdica no dia 11 de novembro de 1918, assina o armistício.
em função de questões políticas internas na própria Alemanha, vai haver a assinatura do armistício e vai chegar ao fim o chamado, né, Segundo Reich alemão na República de Weimar. Enfim, a Primeira Grande Guerra Mundial tem essas três fases que vocês têm que saber. A primeira fase, né, marcada pela movimentação das tropas. A segunda fase, guerra de trincheiras, com a entrada dos Estados Unidos e a saída, né, da Rússia. A terceira fase volta a ser de movimentação, só que no caso da Alemanha, ela, que era a principal força, né, da Tríplice Entente, ela acaba saindo da guerra, de certa forma, assinando armistício em função de questões internas. Além disso, tem uma outra coisa que eu estou esquecendo de falar, que é com relação à Itália. A Itália, ela muda de lado, ela vai de um lado para o outro, porque França e Inglaterra tinham prometido territórios, né, para a Itália, e ela acaba mudando da Tríplice Aliança para a Tríplice Entente. Isso, né, vai ser algumas, né, das principais coisas que ocorreram, né, na Primeira Grande Guerra Mundial. O vídeo tem que ser rápido, não pode ser muito longo, eu já vou passar agora, né, para as consequências da Primeira Grande Guerra Mundial. As consequências da Primeira Grande Guerra, né, são muito importantes para a gente entender, inclusive, a Segunda Grande Guerra. Duas propostas, né, foram feitas quando acabou o conflito. Uma foi feita, né, pelos Estados Unidos, pelo presidente americano, né, o Wilson, melhor dizendo, e ele elaborou os chamados 14 pontos de Wilson, né, ficou conhecido como 14 pontos de Wilson. E uma das características dessa proposta de finalização da guerra era proclamando uma paz sem vencedores, sem anexações e sem indenizações. Dessa maneira, né, segundo Wilson, não haveria culpados da guerra. Se não há culpado, ninguém tem que pagar a indenização para um outro país. Entretanto, essas propostas elas não foram aceitas, né, pelos países europeus, especialmente a Inglaterra e a França não aceitaram esse tipo de finalização da guerra. Eles propuseram, né, se reuniram em Paris e propuseram um outro acordo, né, ficou conhecido como Tratado de Versalhes. E nesse Tratado de Versalhes, eles impuseram sanções muito graves, né, para a Alemanha. A Alemanha teve que pagar indenizações muito altas, perdeu territórios, e isso vai ser, inclusive, um dos motivos da Segunda Grande Guerra. O que importa a gente entender que, com relação às consequências, aos tratados que são estabelecidos pós Primeira Grande Guerra Mundial, tem os 14 pontos de Wilson, onde não haveria, né, vencedores nem perdedores, e o Tratado de Versalhes. Os países europeus optaram, né, pelo Tratado de Versalhes, que impôs severas sanções, indenizações e perdas para a Alemanha. Enfim, com relação à Primeira Grande Guerra Mundial, é isso. Agora a gente vai passar, né, para a Revolução Russa. Conforme vocês observaram, em 1917, a Rússia ela se retira da Primeira Grande Guerra. Ela se retira porque começa a ocorrer na Rússia, né, um processo revolucionário. Um conjunto de manifestações vão tomar mais forma e vai iniciar o processo revolucionário russo. Para a gente entender o processo revolucionário russo, a gente tem que saber qual era o contexto em que o povo russo estava, né? No início do século XIX, a Rússia era um país extremamente atrasado. 80% da sua economia, né, 80% da sua população e da sua economia estava voltada, se concentrava, né, nos campos, né, na área rural. Enquanto que outros países, uma parte da Rússia ali é considerada como Europa, né, a grande maioria, não, a parte dos países europeus já tinha tido um desenvolvimento econômico bastante significativo. A Rússia era um país extremamente atrasado, com a maior parte da sua população vivendo no campo e a maior parte da sua economia, né, atrasada e rural ainda. Os poucos trabalhadores, né, que tinham nos centros urbanos, né, especialmente São Petersburgo, eles viviam, né, um grau de exploração bastante elevado. Os trabalhadores rurais viviam na extrema miséria e pobreza, pagando altos impostos
para manter a base do sistema cesarista do Nicolau II. O Nicolau II, né, ele era o rei, né, o imperador russo, e a Rússia era uma monarquia, ou seja, existia o poder concentrado nas mãos de uma única pessoa, né, no caso, o Nicolau II. Antes, né, do processo revolucionário russo, em 1905, existiu o chamado, né, ocorreu o chamado Domingo Sangrento. A população russa, revoltada com toda essa situação de miséria, de pobreza, de altos impostos, ela faz manifestações. Entretanto, o governo do Nicolau II ele reprimiu de maneira bastante dura e violenta a população. Milhares, né, existe uma variação, mas no mínimo 1.000 pessoas foram mortas, né, pela polícia cesarista, né, a polícia do Nicolau II. Isso tudo, né, compõe as causas, o contexto da Revolução Russa em 1917. Conforme eu já falei aqui anteriormente para vocês, né, na Primeira Grande Guerra Mundial, a Rússia ela se retira da guerra em função do processo revolucionário. Mas a gente tem que entender alguns nomes, né, que são responsáveis por essa saída. Quem vai retirar a Rússia da Primeira Grande Guerra Mundial vai ser o Lenin. Mas, no início do processo revolucionário russo, quem está no poder não é Lenin. Quem está no poder vão ser os chamados mencheviques. Existe, de certa forma, uma divisão dos grupos revolucionários na Rússia, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, né, formariam a minoria e os bolcheviques seria a maioria. Os mencheviques, eles não são, de certa forma, radicais, eles não querem mudanças significativas na estrutura social, política e econômica da Rússia. Eles querem poucas mudanças. Já os bolcheviques, né, que vão ser liderados por Lenin, eles querem mudanças mais significativas, mudanças mais profundas na organização política, econômica e social da Rússia. O fato é que a Rússia estava na guerra, e totalmente despreparada. Os seus soldados não tinham preparo, não tinham armamentos significativos, né, suficientes, mínimos, de certa forma, satisfatórios para um país estar numa guerra. Entretanto, em função do Nicolau II, depois, nessa primeira fase aí da Revolução Russa, né, o governo menchevique, né, que vai ser liderado pelo Kerensky, o Kerensky toma o poder, né, retira o Nicolau II, os mencheviques tomam o poder, mas eles não saem da guerra, eles mantêm a Rússia na guerra, e isso vai causar uma insatisfação muito grande na população. E em função disso, inúmeras greves, manifestações vão ocorrer. Seguinte, na primeira fase, né, o governo dos mencheviques, né, que vão ser liderados pelo Kerensky, que vão tomar o poder. Entretanto, eles não retiram a Rússia da guerra, o que vai causar, né, insatisfação na população. As greves dos trabalhadores urbanos e rurais espalham-se pelo território russo, ocorriam muitos motins dentro do próprio exército russo, as manifestações populares pediam democracia, mais empregos, melhores salários e o fim da monarquia cesarista. Então, em 1917, né, vai ser o Nicolau II vai ser retirado do poder e quem assume é o Kerensky, né, que vai comandar o chamado governo provisório. Conforme eu disse para vocês anteriormente, o Kerensky ele não retira a Rússia da Primeira Grande Guerra Mundial, e isso faz com que a população permaneça insatisfeita. Essa revolução foi em fevereiro, com o governo do Kerensky, e em outubro vai ocorrer uma revolução dentro da revolução. As forças bolcheviques elas vão conseguir tomar o poder. Então, a Revolução Russa de outubro de 1917. Com o Kerensky no poder, pouca coisa havia mudado na Rússia. A Rússia permaneceu na guerra. Os bolcheviques, liderados por Lenin, organizavam uma nova revolução que ocorreu em outubro de 1917. O que eles prometiam? Paz, terra, pão, liberdade e trabalho. Inclusive, isso é um lema, né, do Lenin: paz, terra e pão. Eles vão prometer uma série de coisas para a população que não estava satisfeita com o governo do Kerensky. Então, os bolcheviques, né, sob a liderança de Lenin, vão prometer terra, pão, liberdade e trabalho.
E eles vão assumir o governo, né, em outubro, né, de 1917. A partir do momento que eles assumem o poder, que eles tomam o poder, eles vão retirar a Rússia da Primeira Grande Guerra Mundial, vão fazer uma distribuição de terras, né, vão se apropriar, de certa forma, de terras, né, que era da igreja, e vão dividir, né, para os camponeses. As terras foram redistribuídas para os trabalhadores do campo, os bancos foram nacionalizados e as fábricas passaram para as mãos dos trabalhadores. Lenin também retirou seu país da Primeira Grande Guerra Mundial no ano de 1918. Foi instalado o Partido Único, o Partido Comunista, né, russo. Então, Lenin, né, o grupo de Lenin, o grupo bolchevique, toma o poder em outubro de 1917, faz essas mudanças, né, significativas para a população russa, né, que eram demandas da população: terra, pão, liberdade. Né? Então, ele fez inúmeras modificações a partir do momento, né, que ele toma o poder. Vai ocorrer uma guerra civil de 1918 até 1922, uma guerra civil, né, ou seja, uma guerra dentro da Rússia, do próprio povo russo, uma parte, né, um grupo, né, chamado Exército Branco, que defendia poucas modificações da sociedade, enquanto que o Exército Vermelho defendia maiores modificações. De certa forma, a gente poderia dizer, né, que uma guerra entre mencheviques e bolcheviques. Em 1922, né, os bolcheviques, né, consolidam essa vitória e vão formar a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que vai seguir um período de crescimento econômico bastante significativo, né, que vai acabar só lá em 1991. Mas isso é assunto para um outro contexto. Gente, foi muito rápido. Eu vou, além desse vídeo, né, eu vou deixar na plataforma do Google Sala de Aula uma aula do próprio YouTube, né, para vocês, né, vejam tanto esse vídeo que eu estou fazendo, como também a videoaula que vai estar disponível para vocês. Somente isso, abraços, até mais. Qualquer coisa, né, lembrando, vocês podem entrar em contato comigo através da própria plataforma, né, do Google Sala de Aula, qualquer dúvida, sugestão, crítica, enfim, abraços e até mais.